Bom dia ao Bandeira e a Pedro Igo, responsáveis pela técnica, e a todos os ouvintes da Rádio Campo Maior, especialmente aos servidores e servidoras municipais de Quixeramobim. Estamos iniciando mais uma edição do programa Sindicato em Destaque. Logo mais, estará disponível na nossa página no Facebook e no nosso canal do YouTube. São 11 horas e 30 minutos. Hoje, dia 30 de outubro, o programa será apresentado por mim, Valíris Rodrigues da Silva, e vamos apresentar a seguinte manchete. Sindsec realizou ontem Assembleia Geral Ordinária virtualmente. E como editorial, nós teremos a palestra que foi ministrada na citada Assembleia pelo Dr. Valdeci Alves, discorrendo sobre o papel do servidor público na defesa da democracia. Boa noite a todos os servidores e servidoras presentes à Assembleia. Cumprimentar todo mundo aí do sindicato, na pessoa do Valíris, da minha querida amiga Edileia, que está aí, e os demais dirigentes que se encontram aí. O Valíris me comunicou que o tema escolhido era o servidor público e a democracia. Pode até parecer para algumas, né, pessoas que a existência do servidor público não tenha nada a ver com democracia. Que a democracia é assim, teve eleição, votou, é democracia. Não é bem assim. E aqui nós vamos comprovar que sem servidor público concursado e valorizado, não tem democracia. E vamos convencer rapidamente, porque nós vamos usar, sabe o quê? A nossa Constituição. Olha, e eu até pediria aos servidores que me escutam que depois divulguem isso e leiam os artigos, que são poucos que eu vou ler aqui da Constituição, para provar que não há democracia sem servidor público concursado e valorizado. Por quê? Então vamos lá. Vamos para o preâmbulo da nossa Constituição Federal. Está assim no preâmbulo, que é a abertura da Constituição. É como a capa do livro. O preâmbulo da Constituição brasileira, ela diz para que é que existe a Constituição e o país. Qual é a utilidade do país para o povo brasileiro? Preâmbulo. Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Constituinte para, aí observem, instituir um Estado democrático, uma democracia, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais. Olha só, o preâmbulo já está dizendo que o objetivo da Constituição, e um dos primeiros objetivos, é assegurar os direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça, como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceito. Aí é aqui, nobres servidores e servidoras, né, que ontem foi o dia de vocês, né, vocês são fundamentais para a efetivação dos direitos sociais, mas são muito desvalorizados. É ataque a nível nacional, PEC da reforma administrativa, foi a recente reforma da Previdência, é o que preve aí quebrado, é violação a concurso público, falta conceder carreira e, como está na pauta de hoje, até cumprir integralmente uma lei do PIS que é de 2008, ainda tem penduricalho aí para ser cumprido. Então, já que um dos objetivos da República Federativa do Brasil é garantir os direitos sociais, vamos ver quais são os direitos sociais. Os direitos sociais estão no artigo 6º da nossa Constituição. São direitos sociais a educação. Quem é que educa os alunos aí de Quixeramobim que se aplica a cada município brasileiro? São os servidores da educação. É o primeiro direito social que está aqui na Constituição, entre os direitos fundamentais. Aqueles que são fundamentos da própria República Federativa do Brasil. Quem é que garante a educação? O professor, a professora, o coordenador pedagógico, o supervisor, o pessoal do suporte pedagógico.
o núcleo gestor, diretora, vice-diretor e coordenadores, o porteiro que está ali na escola, a merendeira, auxiliar de serviços gerais, o motorista que transporta alunos. Não são os prefeitos que educam as crianças e os adolescentes. Não são os prefeitos que cuidam da segurança de cada escola. Não são os prefeitos que transportam, e nem os secretários de educação. Tem lá a sua importância. Mas quem efetiva lá na ponta, direto para a população, o direito social, que é a educação que está no artigo 6º da Constituição, quem é? Os funcionários da educação. Tão desvalorizado aí que até hoje não respeitam nem um terço da jornada extraclasse e não estenderam, né, os reajustes para os aposentados e para os inativos, desrespeitando a própria lei do piso federal, que garante o direito à alimentação, não estaria tão afeito ao servidor. Embora, quando vai se cadastrar pessoas por Bolsa Família, passa lá pela Secretaria de Assistência Social, que também são servidores. O direito ao trabalho, se aí tem Cine ou algum órgão da prefeitura cadastrando pessoas para depois ser oferecida para empresas que oferecem vaga, também são servidores públicos. Né? O direito à moradia, se tiver algum plano de moradia, passa pelo setor aí que tem servidor cadastrando, sobretudo as pessoas pobres. O transporte, não sei se Xarabubi tem transporte urbano, mas tem os motoristas. Motoristas dos PSF, motorista que transporta os alunos, os motoristas que transportam os doentes para os hospitais daqui de Fortaleza. O direito a lazer, quando tem eventos sociais, esportivos, eventos culturais, ou feitos pela Secretaria de Educação ou pela Secretaria de Cultura do município, estão lá os servidores dessas secretarias. O direito à previdência social, quer queira, quer não, tem servidores dentro da previdência para atender os servidores. A proteção à maternidade, que é um direito social. Quem é que cuida das mulheres grávidas ao longo da gravidez? São servidores públicos lá nos PSF, lá nos postos de saúde. Quem é que faz o combate às endemias antes que a doença aconteça de forma preventiva? Os agentes de combate às endemias, os agentes comunitários de saúde. A proteção à infância, quem é que cuida também? Nas creches e em toda a Eu não política vou mais de sair daqui, saúde não. voltada para as crianças, né? A assistência aos desamparados, que são as assistentes sociais, e toda a Secretaria de Assistência Social, enfim, os vigias que dão segurança nas praças, os guardas de trânsito, a gente de trânsito que cuida do trânsito da cidade. Então, gente, os direitos sociais, que estão todos na Constituição, adivinha que não é efetiva, são os servidores públicos, o que se aplica também aos servidores estaduais e federais nas suas competências. E por que não há democracia sem servidor? Porque uma democracia, ela não pode ser apenas uma estrutura em que as pessoas possam votar. Na ditadura, as pessoas podiam votar, tinha a Arena 1 e a Arena 2, mas não era todo mundo que podia ser candidato e nem se podia criar os partidos. O que realmente faz uma democracia é, primeiro, pluralismo de ideias, pluralismo religioso, pluralismo ideológico. Debates políticos onde você debata as ideias políticas e não debater para ofender pessoas, como a gente vê hoje no país. Então, você veja que a democracia tem que ser pluralista, a minoria tem que ter seus direitos respeitados, e a igualdade numa democracia ela se dá quando os direitos sociais, educação, saúde, cultura, lazer, eles são garantidos também. Então, a democracia tem que, no mínimo, garantir que nenhuma pessoa daquela comunidade, por exemplo, seja negado para ela o acesso à saúde. Aí não é democracia. O acesso à educação. Porque o governo, o sistema de governo democrático é um sistema de governo onde os agentes políticos são eleitos em parte e eles têm mandatos temporários. Mas a máquina pública que serve à comunidade, no caso aí, vamos pegar o serviço público de Xeramobim, tem que servir aos munícipes. São vocês que garantem os direitos sociais. Democracia exige eleição. Democracia exige pluralidade. Democracia é o governo da maioria e que protege as minorias também. Porém, não é democracia se não garantir o mínimo existencial às pessoas, que é a efetivação dos direitos sociais. Que é o quê? Direito à educação, direito à saúde, direito à cultura,
direito ao lazer e outros direitos básicos que estão no artigo 5º, 6º, 7º da Constituição Federal. Então, os direitos sociais, que são os direitos de igualdade, os direitos de igualdade são os servidores que efetivam. Prefeitos passam, a cada 4 anos sai. Secretários passam também, são cargos de confiança. Mas se os servidores, se todo mundo, durante 30 dias, todos os servidores não forem trabalhar, haverá um colapso na comunidade. Porque o verdadeiro organismo vivo que efetiva a igualdade, que está representada através dos direitos sociais, é o serviço público. Infelizmente, muitos políticos tentam botar mais contratado do que efetivo, para transformar a máquina pública em curral eleitoral. Gerem, muitas vezes, muito mal os recursos, muitas vezes são investigados pelo Ministério Público, atacam o concurso público. E por que hoje, no Brasil, tenta demonizar o servidor? Para transformar a máquina pública em curral eleitoral, em curral de golpismo, em curral de ódio, para que tenha mais corrupção, mais rachadinhas e outros absurdos. E o patrimonialismo, que é se apropriar da máquina pública para fins eleitorais, que era tão comum na República do Café com Leite, que durou de 1889 a 1930, quando teve início a Era Vargas. E se houver garantia da efetivação dos direitos sociais, que estão entre os direitos fundamentais da Constituição brasileira e o que são direitos fundamentais de qualquer cidadão brasileiro e cidadã. São os direitos que são os próprios fundamentos da estrutura da República. A sua casa, o que é o fundamental na sua casa? Não é o teto, não é a parede, é o alicerce. Os direitos fundamentais são o próprio alicerce da República Federativa do Brasil e está lá no artigo 3º da Constituição brasileira. Servidores e servidoras, se você ler do preâmbulo da Constituição brasileira, até o artigo 6º, que não são mais do que 6 páginas, vocês vão ver que a democracia passa pela garantia do direito à igualdade. E não há igualdade sem efetivação dos direitos sociais. E os direitos sociais, educação, acesso à cultura, acesso à saúde, acesso a lazer, proteção à maternidade, proteção ao idoso, proteção à infância. E lá no artigo 3º, por conta disso, resulta em quê? Na construção de uma sociedade justa, humana, solidária, sem discriminação, baseada na fraternidade, que se dá através da efetivação dos direitos fundamentais, dentre os quais os direitos sociais, que são materializados pelo seu trabalho, servidor e servidora. E disto extraímos o que está no artigo 1º da Constituição, 2 valores fundamentais. E a Constituição Republicana, que é o nosso maior documento, é nela que se funda a República Federativa do Brasil. Você pega o artigo 1º da Constituição, está assim escrito: a República Federativa do Brasil, olha só, a República Federativa do Brasil, federativa porque tem 27 estados, 27 federações, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito. Tentaram acabar com a democracia e estão tentando. Infelizmente, o fascismo, que se apodera até dos símbolos nacionais, hino, bandeira, é um horror. Não há respeito ao Estado democrático de direito. Ruim com democracia, pior sem. E tem como fundamento, olha os fundamentos da República. Aí você vai lá no inciso 2, a cidadania. O que é a cidadania? É a pessoa da cidade aí de Xeramobim e de cada cidade do Brasil. Só tem cidadania se ela tiver acesso à efetivação dos direitos fundamentais, dentre os quais os direitos sociais que são prestados pelo servidor público e pela servidora. Garantir a educação, todos os servidores da educação, a saúde, todos os servidores da saúde, segurança, todo mundo da segurança, cultura, amparo social, proteger a maternidade, proteger a infância e a dignidade da pessoa humana. O que é a dignidade da pessoa humana? Isso é muito importante, porque desde a Idade Média que se discute a dignidade da pessoa humana. O que é a pessoa humana? É o único ser, o ser humano, é o único ser que pensa, que se comunica através da linguagem,
que criou a política como ferramenta de cidadania, que criou a estrutura do Estado e que pode se projetar no futuro, mesmo estando no presente. Só o ser humano faz isso. Se projeta no futuro, mesmo vivendo no presente, ao mesmo tempo que presentifica as memórias do passado. Nós somos seres do passado com nossas memórias, onde está a nossa identidade. Nós somos seres do presente, porque estamos no aqui e agora, e todos nós temos projetos de futuro pelos quais lutamos. Nenhum outro ser vivo do planeta tem essa capacidade. E por isso, por todas essas diferenças, e ser capaz até de interrogar o que eu sou, de onde venho, o que eu estou fazendo aqui, para onde vou, torna o ser humano muito especial e, por tudo isso, é dotado de dignidade. Por todas as suas criações históricas, que vêm desde a Babilônia, Antigo Egito, Grécia, Roma, descoberta da América, junção dos povos, mestiçagem, estamos aqui e agora. Temos esta dignidade que é exatamente por termos essa dignidade humana que todos nós temos direito a ter minimamente a igualdade, que só existe se houver a garantia dos direitos fundamentais. Direitos fundamentais que são efetivados graças aos servidores e servidoras. Por isso, servidores e servidoras, meus parabéns pelo dia de ontem. Se esse país ainda está de pé e garanta a cidadania, é graças a vocês, não é graças aos nossos políticos, não, porque eles sequestram e se apropriam dos cargos públicos, de deputado, prefeito, governador, presidente, para poder usar a política para seu bem. Prioriza seus grupelhos, prioriza o patrimonialismo. Não são eles que estão na ambulância transportando o doente para cá, para Fortaleza, que muitas vezes é salvo pela rapidez do motorista, que passa aqui nas ruas principais, avançando todos os sinais para salvar uma vida. Graças a atendido pelo médico, pela enfermeira, pelo auxiliar de enfermagem. Às vezes o vigia do hospital é quem bota na maca. Falta maca, leva no braço. É o servidor, é o professor lá do distritozinho que pega aquela criança que chega ali no primeiro dia de escola e tira das trevas da ignorância para aprender a ler, para ter pensamento crítico, que eles não querem, não. Eles são inimigos de professor, porque professor ensina a ler e ensina a pensar. E eles não querem que ninguém leia e ninguém pense. É só ser uma mão de obra, um corpo útil para poder produzir riqueza para eles e dar voto para eles, como se fossem os antigos currais eleitorais da época do coronelismo dos anos 20, tão comum aí no Sertão Central e em todo o Brasil, até São Paulo lá, que era a República Café com Leite, junto com Minas, dos antigos coronéis, que era a República dos Coronéis. Democracia pressupõe igualdade. Igualdade pressupõe efetivação de direito social. Direito social, por conta da nossa dignidade humana, são direitos mínimos, e é o servidor e a servidora que tem efetivado isso. É muito bom ter essa noção para se valorizar, para saber que o seu papel não é só um papel de trabalhar para se sustentar, não, mas é para sustentar a estrutura da democracia, a estrutura da cidadania e uma república federativa que seja útil a todos e garanta a dignidade humana. Dito isso, eu encerro aqui minhas palavras e meus parabéns, servidores e servidoras, por existirem e servirem ao próximo, servirem ao outro. Porque enquanto vocês servem aos outros, o papel dos políticos, infelizmente, sequestrando a democracia, tem se servido da democracia, tem se servido do povo, tenta se servir dos servidores, tenta extinguir a máquina pública e, se brincar, destrói a democracia. Um abraço, boa noite e viva os servidores e viva as servidoras que também são uma das colunas da nossa democracia. Doutor Valdeci deixa de forma clara e cristalina a importância do servidor público para a materialização do Estado Democrático de Direito. Então, retomando aqui a nossa manchete principal, o SINDICEC realizou ontem uma Assembleia Geral Ordinária de forma virtual. Então, vou fazer aqui uma leitura breve do edital de convocação. O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Quixeramobim, SINDICEC, vem através de seu representante legal, com base na legislação em vigor, artigo 23, inciso 3º do seu Estatuto Social,
convocar os servidores filiados para se fazerem presente à Assembleia Geral Ordinária que acontecerá no dia 29 de outubro de 2021, às 18 horas, em primeira convocação, ou observado o número de presentes em segunda convocação às 18h30, virtualmente pelo Google Meet. No período de 14 a 28 de outubro, será disponibilizado o formulário no Google Forms, nas redes sociais do Sindicec, para ser preenchido pelos servidores que desejarem participar da referida Assembleia. O link será enviado para o número de WhatsApp cadastrado. Essa medida está sendo adotada por motivo de segurança, né? Nós tivemos um problema em uma reunião, né? E por esse motivo, por questão de segurança, nós utilizamos, né, essa metodologia. A sala virtual será aberta a partir das 17h30 para apreciar e deliberar sobre a seguinte ordem do dia. Né? Então, por medida de segurança, nós tivemos que fazer essa prescrição, né? Porque anteriormente nós pegávamos o link e disponibilizávamos nas redes sociais. Então, não tinha como a gente precisar da autorização, não tinha como a gente ter esse controle, né? Então, ficava difícil para controlar e nós tivemos que fazer, então, por medida de segurança. Lógico que os servidores filiados que solicitaram e tiveram acesso ao link através dos diversos grupos de WhatsApp de servidores, sendo filiado, a gente autorizou mesmo durante a Assembleia. Então, a pauta, né, do dia, a palestra, né, que vocês acabaram de ouvir, proferida pelo Dr. Valdeci Alves, assessor jurídico do Sindicec, falando do papel do servidor público na defesa da democracia, a lei de número 11.738 de 2008 e sua implementação em Quixeramobim, assuntos gerais e, ao final, realização de sorteio de brindes para os servidores presentes virtualmente e também fizemos um sorteio entre os 1.008 servidores filiados. Então, nós iniciamos com a palestra, em seguida, nós fomos discutir acerca dos dois parágrafos, o parágrafo 4º e o 5º, da lei de número 11.738/2008, artigo 2, né? No artigo 2, parágrafo 4º, fala o seguinte: na composição da jornada de trabalho, observar-se-á o limite máximo de 2/3 da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos. Portanto, é 1/3, né? Infelizmente, o município de Xirambim, depois de 13 anos, ainda não implementou. Uma outra questão também, né, é a questão do parágrafo 5º, né, onde fala de que o piso é extensível aos professores aposentados e pensionistas. E também esse item também ainda não é uma realidade aqui no município de Quixeramobim. Na sequência, o Dr. Valdeci, né, fez uma exposição teórica e jurídica dessa situação aqui. Um outro ponto que foi discutido também foi a questão da ampliação definitiva de 20 para 40 horas. Nós temos aproximadamente 420 professores que possuem carga horária ampliada, e essas pessoas têm tem pessoas que têm 20 anos, 15, 10, 5, menos de um ano de ampliação. Então, essa questão aí também, que é uma reivindicação antiga, não é de hoje, há mais de 15 anos que se discute, há mais de 15 anos que se reivindica, entra prefeito, sai prefeito, e essa situação não é resolvida. O governo do estado resolveu essa situação, várias prefeituras, inclusive aqui do Sertão Central, resolveu essa situação, como Quixadá, Boa Viagem, recentemente Banabuiú, né? Então, cidades maiores como Sobral realizou isso este ano. No tópico de assuntos gerais, nós discutimos vários pontos, né? Desde da audiência que nós estamos aguardando com o prefeito municipal,
para discutirmos a questão da reposição de 4,52 e o pagamento da ascensão dos profissionais do magistério. A questão de como é que está a luta da PEC 32 aqui em Quixeramobim. A questão dos concursados que foram demitidos, né? Que saiu uma sentença, a sentença foi improcedente e nós estamos aguardando o fim de prazo para que seja publicada uma certidão para que o sindicato possa tomar as medidas cabíveis, né? Porque a sentença saiu, mas não retornou, não determinou imediato retorno dos candidatos. Nós estamos aguardando esse prazo recursal para que a gente possa tomar as medidas cabíveis. Bom, e finalizando, nós fomos para os encaminhamentos, né? Que no final da Assembleia, depois da discussão, a gente aprova o que fazer diante disso, né? Então, enviar ofício ao prefeito municipal solicitando implementação imediata de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades desta classe, piso salarial do magistério extensivo aos professores aposentados e pensionistas, ampliação de 20 para 40 horas semanais a carga horária do cargo de professor efetivo integrante do grupo ocupacional do magistério de Quixeramobim, pagamento da promoção dos profissionais do magistério 2015, 16, 17, de acordo com a portaria de número 2020-12-2201. E caso a gente não tenha nenhuma resposta positiva, nós vamos solicitar uma audiência pública na Câmara Municipal para discutir o tema. Rateio dos recursos dos 70% do Fundeb não utilizado em 2021, nós tomamos conhecimento que tem R$12 mil em conta. Assembleia Geral com a categoria para avaliar os encaminhamentos, né, com das categorias envolvidas e o estado permanente de mobilização. Nós também realizamos este ano, né, a questão de um sorteio de brindes para os servidores. Então, vou aqui fazer uma leitura aqui rápida aqui dos contemplados. Então, aqui nós temos, foram doados 5 blusas e os contemplados foram, 5 blusas contra a PEC 32. João Alves Lopes, Lucélia Belarmino da Silva, Elisa Salles Paulino, Monalisa Pinheiro Brandão e Antônio Orlene da Silva. Os 5 kits com pendrive e fone de ouvido. Maria Josiane Queiroz da Cruz, Valdenice Galdino da Silva, Rizomar Rodrigues da Silva, Francisca Edileia Melo da Silva e Joana Dark Monteiro de Lima. E também foram doadas, feito sorteio de 10 cestas básicas no valor de R$100. O Dr. Valdeci fez doação de mais 3, portanto 13. Então, Antônia Patrícia de Souza, Valdenice Galdino da Silva, Maria de Fátima de Souza Farias, Ana Maria da Silva Nogueira, Maria Jerônimo Lobo da Silva, Maria de Fátima Monteiro de Lima, Maria Clodonilda Barbosa Romualdo, Margarete Cordeiro Maciel, Antônia Lúcia Alcântara Lima, Marlene Alves Pinho, Elisa Salles Paulino, Francisca Joelsa de Andrade Campos e Monalisa Pinheiro Brandão. Vocês devem estar vendo que tem nome repetido, mas aqui, no caso, houve um entendimento de que as pessoas que fossem sorteadas com as blusas e os kits do pendrive também participariam do sorteio da cesta básica. E o último prêmio, né, que foi uma TV LCD de 32 polegadas, sorteada entre todos os servidores filiados do Sinisec. Esse primeiro grupo aqui, desses 23 primeiros prêmios, eles foram sorteados entre os servidores que estavam presentes na Assembleia. Já a TV de 32 polegadas, não, sorteada entre todos os nossos servidores filiados, num total de 1.008. E a sorteada foi Sandra Regina Reis Cardoso.
Aí a gente pede a Sandra que compareça ao sindicato na próxima quarta-feira, no horário de 7h30 às 14h, levando o seu documento oficial com foto. Pode ser a carteira de sócio, se for aquela nova, atual, com foto, ou caso contrário, levar um documento oficial com foto. E os demais, a gente comunicou todo mundo como é que vai organizar a dinâmica, né? Que é ir também durante a semana, exceto os ganhadores da blusa, que nós tivemos um pequeno contratempo e essas blusas não chegaram ainda, né? Então, esses foram os encaminhamentos, foram a questão dos sorteios, né? Da nossa confraternização, né? Que por conta da questão da pandemia, nós resolvemos fazer um sorteio entre os servidores filiados, né? Nós também mandamos fazer um card, né? Mandamos fazer faixa que foram afixada na cidade. Então, o card do dia do servidor é o seguinte: se é público, é de todos e todas. Vamos defender. Servidor público valorizado, todo o povo beneficiado. Feliz dia do servidor público municipal de Quixeramobim. Não a PEC 32. E o horário de funcionamento do Sindicep na próxima semana, a partir de quarta-feira, funcionando de 7h30 às 14h, prioritariamente pelo telefone WhatsApp 889-9723-3133. E, segundo nos repassou o setor da tesouraria, hoje, né, está sendo disponibilizado em contas os salários da educação, dos que recebem dos 10, 30 e 70 e dos aposentados do QUIPREV. E com isso a gente encerra o programa de hoje, agradecendo pela audiência e boa tarde, né? E estaremos juntos, se Deus quiser, no próximo sábado, a partir das 11h30.